começando essa série nova de mensagens. E quando a gente começa uma série nova de mensagens, a gente precisa entender algumas coisas sobre a carta que nós vamos estudar. Nós precisamos entender de que se trata essa carta. E é uma carta pequena, é uma carta pouco conhecida. Eu fiz no meu perfil do Instagram hoje à tarde uma pesquisa perguntando quem considerava que tinha um bom conhecimento da carta de Paulo a Tito. E ampla maioria, 70 e tantos % dos que responderam que não consideravam ter um bom conhecimento da carta de Paulo a Tito. Isso é algo que reflete uma realidade. Um professor de seminário fez essa mesma pergunta à sua classe de Novo Testamento, e a resposta da maioria das pessoas foi a mesma, de que elas também não tinham um bom conhecimento da carta de Paulo a Tito. E ele perguntou para as pessoas o porquê elas não tinham um bom conhecimento da carta de Paulo a Tito, e a resposta de muitas delas foi de que a carta de Paulo a Tito não tinha muito a oferecer aos que a liam. Eu estou falando de pessoas estudando num seminário e dando esse tipo de resposta. Mas ao contrário do que essas pessoas responderam, Martinho Lutero, um dos pais da Reforma Protestante, ele escreveu sobre a carta de Paulo a Tito dizendo o seguinte: esta é uma epístola, e epístola quer dizer carta, curta, mas que é um modelo de doutrina cristã. Nela estão ensinadas de forma magistral todas as coisas que são necessárias para um cristão conhecer e viver. Isso é o que Lutero teve a dizer com respeito à carta de Paulo a Tito. Essa carta foi escrita lá por volta dos anos 60 do primeiro século, escrita por Paulo quando Paulo estava provavelmente na sua 4ª viagem missionária, que é a viagem não relatada no livro de Atos, depois dele ter sido preso pela primeira vez e solto, mas antes da prisão definitiva, que é quando ele escreveu a 2ª carta a Timóteo, e então ele veio a ser martirizado. Paulo escreve essa carta a Tito, a quem ele havia deixado na ilha de Creta, uma ilha grega, para que Tito pudesse lidar com algumas questões das igrejas ali naquela região, igrejas que Paulo muito provavelmente havia plantado. Quem é Tito? Tito parece um personagem pouco conhecido, parece um personagem meio que anônimo, mas é um personagem que quando você estuda com um pouquinho mais de atenção, você percebe que é importantíssimo na vida do apóstolo Paulo. Tito é aquele cara que todo líder costuma ter para descascar os abacaxis. É aquele cara que quando tem uma situação cabeluda, uma situação difícil, o líder logo pensa: Tito vai resolver. Por isso Tito é enviado por Paulo para levar uma das cartas mais difíceis que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Uma carta em que Paulo tinha que exortar, corrigir aquela igreja. E levar a carta não era simplesmente ir com a carta, jogar na caixinha de correio da igreja e ir embora. Quando ele levava a carta de Paulo, ele era o representante de Paulo. Ele lia a carta, ele tirava dúvidas sobre a carta, ele tinha que representar Paulo diante da igreja. E foi ele quem Paulo escolheu para levar a carta mais difícil que ele escreveu à igreja de Corinto. Tito também foi escolhido por Paulo para ir a Corinto, recolher a oferta para levar aos cristãos pobres da Judéia. E Tito, Paulo fala sobre ele 13 vezes no Novo Testamento. E lá na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 6, Paulo faz uma afirmação muito bonita, que demonstra bastante sobre o relacionamento dele com Tito. Ele diz assim: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Paulo, o velho apóstolo, passando por dificuldades, estando abatido, foi consolado por Tito, com a chegada de Tito. Eles eram amigos próximos, companheiros do Evangelho. Um apoiava o outro no Evangelho. E Tito era essa pessoa em quem Paulo confiava
a ponto de ter entregue a carta para ele levar aos Coríntios, pedido que Tito tomasse e pegasse a oferta em Corinto para levar aos cristãos pobres da Judéia, deixado Tito em Creta para lidar com as igrejas lá em Creta, e também no final da vida de Paulo, Paulo envia Tito para a Dalmácia, para cuidar das igrejas daquela região. Esse é Tito, um jovem em quem Paulo confiava, e que Paulo designou para lidar com tarefas difíceis nas muitas igrejas que Paulo cuidava no primeiro século. Ok? Tranquilo? Entendemos quem é Tito? Esse é Tito. E agora nós vamos olhar para a introdução de Paulo, para como Paulo começa essa carta. Obviamente, nesse momento você já entendeu que Tito não é o nome de quem escreveu o livro, mas Tito é o nome de quem recebeu a carta. E quem escreveu a carta foi Paulo. E Paulo se apresenta, obviamente, não porque Tito precisasse saber quem é Paulo, mas porque Paulo queria que a igreja e as igrejas de Creta, e nós aqui hoje, soubéssemos quem ele é. Então ele se apresenta a Tito, e ele diz: Paulo, servo de Deus. A primeira maneira como Paulo se apresenta é como servo de Deus. A palavrinha aqui, traduzida como servo, literalmente significa escravo, escravo de Deus. E a gente tem que lembrar que Paulo está escrevendo num contexto em que a escravidão era uma realidade. Existiam escravos no primeiro século, existiam escravos na igreja. As pessoas sabiam o que era ser um escravo. E essencialmente escravidão significava dependência completa e absoluta. Um escravo, ele era completamente dependente do seu senhor. Ele dependia do seu senhor para tudo. Ele não tinha opções de escolha, ele não tinha direitos além daqueles que eram bastante limitados dentro da lei. E Paulo está dizendo: o meu relacionamento com Deus é esse, é um relacionamento de um escravo. Ele me comprou pelo preço do sangue do Filho amado dele, e a minha vida já não é mais minha, a minha vida é dele. Eu pertenço a Deus, e eu o sirvo como um escravo serve ao seu Senhor. Mas não apenas isso, eu não sou apenas escravo de Deus, eu também sou apóstolo de Jesus Cristo. E aqui, por um lado, Paulo está mostrando e falando sobre a sua autoridade apostólica, uma autoridade que já não existe mais nos dias de hoje. Hoje não existem apóstolos. Os verdadeiros apóstolos, eles viram Jesus vivo, eles testemunharam a morte de Jesus, e eles testemunharam Jesus ressurreto. Nesse sentido, não existem mais apóstolos. Foram os 12, Matias e Paulo, e mais ninguém. Mas apóstolo, num sentido mais amplo da palavra, significa aquele que é enviado em nome de uma outra pessoa. Isso Paulo era também. Além de ser apóstolo no sentido de autoridade, no sentido do título de apóstolo, Paulo também era um enviado de Jesus Cristo. Paulo então se apresenta a Tito, mas mais especificamente às igrejas de Creta, como um escravo de Deus e alguém que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo. E após ter se apresentado dessa forma, após ter dito que ele é um escravo de Deus, alguém que depende totalmente de Deus, e alguém que está ali não para se auto-representar, mas para representar a Jesus, Paulo vai falar sobre o porquê do seu ministério, o para quê do seu ministério, e vai também falar sobre a base do seu ministério. Ele vai dizer para que ele exerce o apostolado, para que ele foi enviado por Jesus, e qual é a base de sustentação do ministério dele. Ele começa falando sobre o para quê. Ainda aí no versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para quê? Primeiro, para levar os eleitos à fé.
E aqui essa ideia de levar os eleitos à fé precisa ser bem melhor entendida do que o texto nos apresenta. Essa palavrinha levar, ela não se encontra no texto original. O texto original diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para eleitos de Deus, fé. É isso que o texto diz. E os estudiosos, eles estudam o que esse para quer dizer, e eles chegam a algumas conclusões. E a ideia aqui do para, não é para que essas pessoas se convertam. Ele não está falando de eleitos que ele está buscando para a conversão. E fé aqui não significa o ato de crer, mas significa aquilo no que você crê. Significa o conjunto de doutrinas, o conjunto de ensinos nos quais os eleitos são chamados a colocar, a depositar a sua fé. Paulo está dizendo: eu fui enviado por Deus para trabalhar, para servir pela doutrina, pelo conjunto de fé, os quais os eleitos abraçam. É para isso que eu fui chamado, é para isso que eu fui enviado. E mais, não apenas para a fé, mas eu fui enviado também para levar os eleitos ao conhecimento da verdade. E aqui, queridos, a gente encontra o resumo, o cerne, o coração da carta de Paulo a Tito. Paulo está dizendo que o objetivo dele, do ministério dele, e também dessa carta que ele está enviando a Tito, é levar os eleitos a conhecerem a verdade, a conhecerem a fé, a conhecerem as doutrinas verdadeiras, o que compõe, de fato, a verdade do Evangelho de Jesus. Mas ele diz que essa verdade, ele diz que esse conhecimento, ele diz que essa fé, não é uma verdade, não é um conhecimento puramente e absolutamente teórico. Não é uma verdade, não é um conhecimento, não é uma fé que se resume à sua mente. Mas ele diz que essa fé e esse conhecimento verdadeiros, eles conduzem à piedade. E eu não sei você, mas eu por muito tempo pensei em piedade, e a imagem que eu tinha de piedade eram aquelas católicas carolas. Sabe aquela imagem da carola? Não vou lembrar aqui agora o que eu tinha pensado, mas isso é muito comum em novela que retrata cidades do interior. Sempre tem as carolas que atendem à igreja, estão junto do padre. Eu tinha mais ou menos aquela ideia do que significava piedade. Isso é ser uma pessoa piedosa. Algumas pessoas têm a ideia de piedade como você ter dó. Você já encontrou essa ideia de piedade? Tem piedade, tenha dó de mim. E pensam que pessoas piedosas são pessoas que têm dó. A ideia dessa palavra, ela é muito mais do que isso. A ideia dessa palavra piedade, ela está ligada com a ideia de você viver de acordo com aquele a quem você serve. Essa é a ideia de piedade. E o que Paulo está dizendo aqui para Tito, para as igrejas em Creta, e para mim e para você, é que a tua fé vai determinar a maneira como você vive. E a maneira como você vive vai revelar aquilo no que você realmente crê. Você entendeu isso? A tua fé vai afetar e vai determinar a maneira como você vive. E a maneira como você vive vai revelar aquilo no que você de fato crê. Porque uma coisa é aquilo que você diz crer, outra coisa é a maneira como você vive, revelando aquilo que você de fato crê. Pastor, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, Deus é soberano sobre tudo. Mas quando algo me foge ao controle, o desespero toma conta do meu coração. O que isso revela? Que muitas vezes eu não creio tanto assim, que Deus está no controle de todas as coisas. Eu acho que eu preciso ter o controle, porque se eu perder o controle,
eu não sei o que vai acontecer. Você está percebendo o que Paulo está dizendo aqui? Paulo vai gastar essa carta a Tito, mostrando os desdobramentos práticos da fé que eu e você afirmamos ter. Por isso que o tema da nossa série é a teoria na prática. Porque, queridos, à medida que nós crescemos como igreja, e à medida que nós abraçamos doutrinas, que nós cremos ser as doutrinas corretas, o abraçar dessas doutrinas, esses conhecimentos da verdade, essa fé, esse conjunto de doutrinas, precisa nos levar a uma prática que condiza com aquilo que nós afirmamos crer. Precisa transformar a maneira como eu e você vivemos de segunda a sábado, e não apenas mudar o lugar que eu e você frequentamos no domingo à noite, mas precisa mudar a maneira como eu e você vivemos em todas as áreas da vida que eu e você desempenhamos. Paulo, ele está dizendo que ele é servo de Deus, ele é apóstolo de Jesus Cristo, para 3 coisas: para levar os eleitos de Deus à fé, para levar os eleitos de Deus ao conhecimento da verdade, mas é uma fé e um conhecimento da verdade que não param nelas, que não são um fim em si mesmos, mas que conduz a uma vida transformada, conduz à piedade, conduz a uma maneira diferente de viver o dia a dia, conduz a uma maneira de viver que está de acordo com aquilo que eu e você afirmamos crer. Ele continua, e agora ele vai falar sobre os fundamentos. No versículo 2, ele fala sobre os fundamentos dessa fé, os fundamentos desse conhecimento, mas também os fundamentos do ministério dele. Qual que é a base do ministério de Paulo? Qual que é a base da fé que eu e você temos? Qual é a base desse conhecimento da verdade? Tudo isso se fundamenta, de acordo com o apóstolo Paulo, na esperança da vida eterna. Na esperança de que a vida que nós vivemos aqui é apenas um pontinho, é apenas a pontinha de um iceberg. Você já viu uma imagem de iceberg por debaixo da água? Às vezes a gente olha o iceberg por cima da água e a gente fala, nossa, é imenso. Só que debaixo da água tem muito mais do que tem em cima da água. Aliás, foi isso que afundou o Titanic, né? Eles achavam que poderiam passar por aquilo, só que debaixo daquela pontinha que eles viam, tinha uma montanha de gelo. Paulo está falando sobre isso, falando sobre essa esperança da vida eterna, sobre o fato de que o que nós estamos vivendo aqui é apenas uma pontinha de toda a eternidade que nós temos pela frente, que todos vão viver, seja uma eternidade de vida ou uma eternidade de morte. Paulo está dizendo, a base, o fundamento, o alicerce do que me move, o alicerce do meu ministério, o alicerce da fé cristã, o alicerce do conhecimento da verdade, é essa esperança da vida eterna. E essa esperança da vida eterna também possui um alicerce. O alicerce dessa esperança da vida eterna é o caráter do próprio Deus. Porque a esperança da vida eterna, ela foi prometida por um Deus que não mente. E aqui Paulo estava dando uma cutucadinha nos de Creta. Ele estava dando uma cutucadinha nos de Creta, porque olha na tua Bíblia para o versículo 12 do capítulo 1, não está projetado, mas olha aí. Olha o que os poetas de Creta diziam sobre o povo de Creta. Achou aí? Tito 1,12, ele diz assim, olha, um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Olha a descrição dos cretenses. Paulo está dizendo assim para a igreja de Creta, ao contrário de vocês e da fama de vocês, o Deus que nos prometeu vida eterna é um Deus que não mente. É um Deus que não mente. Isso aqui precisa falar comigo e com você também.
Porque eu e você não conseguimos perceber o quanto eu e você vivemos numa cultura acostumada à mentira. Eu estava lendo uma matéria de uma revista da Inglaterra, onde o autor, ele trazia um guia de auxílio ao estrangeiro para conversar com brasileiros. E esse autor, lá na matéria, ele falava assim: quando o brasileiro diz, eu vou, não, desculpa, quando o brasileiro diz sim, ele está querendo dizer qualquer coisa entre sim e não. Mas é muito provável que o que ele está dizendo é talvez. Quando o brasileiro diz talvez, ele na verdade está dizendo não. E quando o brasileiro diz não, ele está dizendo algo do tipo: o que você está me pedindo é absolutamente absurdo. Eu nunca, jamais vou fazer isso. Porque se ele chegou ao ponto de dizer não, é porque ele considera aquilo realmente um absurdo. Se não fosse o caso, ele diria talvez, querendo na verdade dizer não. Quando o brasileiro diz assim, eu vou, ele está querendo dizer o quê? É mais provável que não. Mas eu não quero me indispor com você, então eu vou dizer que eu vou. Eu comentei há pouco com alguns irmãos, a primeira vez que o pastor Kevin, um amigo que muitos aqui conhecem, veio ao Brasil, aqui a Caldas Novas, desculpa. E eu fui com ele visitar várias pessoas com quem eu tinha relacionamento, convidando para ir na igreja no domingo. E absolutamente todo mundo disse que estaria lá, domingo. Que horas? Vou estar lá. Não apenas eu, mas vou levar minha família, vou convidar mais amigos, nós vamos. Sabe quantos dos que falaram que iam foram? Nenhum. Zero. E a gente não percebe essas questões nossas. Nessa matéria da revista, falava o seguinte: quando o brasileiro diz assim, estou indo, ele está querendo dizer, estou levantando do sofá para começar a caminhar em direção a chegar na sua casa. Estou chegando, significa já sentei no carro. É isso, em 10 minutos eu estou aí. Calcula aí uma meia hora mais ou menos, a pessoa deve estar chegando. Queridos, a gente ri, mas isso revela o fato de que nós vivemos numa cultura de mentirosos, onde a mentira é aceitável, onde é culturalmente aceito contar mentiras. A gente tem até um apelido para elas, mentirinhas brancas, não é? Mentirinha branca, não faz mal para ninguém, não é? Paulo está dizendo que o Deus a quem nós servimos, o Deus que nos dá a esperança da vida eterna, é um Deus que não mente. E aqueles que têm a fé e o conhecimento verdadeiro, eles têm essa fé e esse conhecimento que conduz eles à piedade, que significa o quê? Uma vida de acordo com aquele a quem nós servimos. E aquele a quem nós servimos é o Deus que não mente. É o Deus que não mente. Esse Deus que não mente, Ele prometeu a esperança na vida eterna antes dos tempos eternos. É muito interessante o que Paulo está fazendo aqui. Primeiro ele foi para a eternidade futura. E ele falou, o que baseia o nosso ministério, a nossa fé e o nosso conhecimento, é a esperança na vida eterna. Ele foi para a eternidade futura. Aí agora ele vai dizer que essa eternidade futura foi prometida por Deus na eternidade passada, antes dos tempos, antes da criação. Deus prometeu a redenção, a salvação, a vida eterna. Deus planejou me salvar e te salvar antes de criar o mundo. Antes. E aí, depois de ter falado sobre a eternidade futura e a eternidade passada, Paulo agora vai para o presente. E no versículo 3 ele diz, no devido tempo, Ele, ou seja, Deus, trouxe à luz a sua palavra. Ou seja, nós temos essa esperança da eternidade futura, a vida eterna, porque nos foi prometida na eternidade passada. Mas no presente, isso que era um mistério que ninguém conhecia, foi revelado por Deus, que nos trouxe à luz a sua palavra. Como? Por meio da pregação a mim
confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. Presta atenção nessa expressãozinha, Deus, nosso Salvador. Ela é chave no estudo de Tito. Ela é chave para entendermos quem é Jesus Cristo. Paulo fecha o seu argumento dizendo, olha, nós temos a esperança na eternidade futura, porque Deus nos prometeu a eternidade futura lá na eternidade passada. E agora, no presente, Ele está revelando esse plano para a gente, através da pregação que foi confiada a nós por Deus, o nosso Salvador. E aí agora no versículo 4, ele vai então dizer a quem ele está escrevendo. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. O que Paulo quer dizer com verdadeiro filho? Você vai ver ao longo dos estudos aqui, que existiam pessoas dentro das igrejas de Creta, que eram falsos mestres. Paulo está dizendo, olha, se tem alguém que me representa aí, esse alguém é Tito. Ele é meu verdadeiro filho. Ele é meu verdadeiro filho na nossa fé comum, ou seja, nós temos o mesmo conjunto de doutrinas, nós cremos nas mesmas coisas. Tito é o meu representante, é o representante apostólico nas igrejas em Creta. E aí ele diz para Tito, Tito, o que eu desejo para você é graça e paz, porque você vai precisar disso, para poder lidar com as igrejas de Creta. Você vai precisar da graça de Deus, e você vai precisar de paz, uma paz que só Deus pode te dar, para você lidar com as questões que você vai ter que lidar dentro da igreja. E essa graça e essa paz, elas vêm, Tito, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Primeiro, quem que era o Salvador? Deus. Agora o Salvador é Cristo Jesus. É porque Cristo Jesus, na doutrina, na fé de Paulo, é Deus. É Deus. Está aí um bom lugar para você abrir a sua Bíblia quando os testemunhas de Jeová baterem a sua porta. Me explica isso. Como é que no versículo 3, Paulo diz que Deus é o Salvador, e no versículo 4, Paulo diz que Cristo Jesus é o Salvador? Ou eles são a mesma pessoa, ou tem alguma coisa muito estranha no que Paulo está dizendo. Mas você vai ver ao longo da carta de Paulo a Tito, que Paulo faz questão de deixar claro que Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Pastor, o que isso tem a ver comigo em Caldas Novas 2019? O que uma introdução de uma carta escrita por um apóstolo no ano 60, no primeiro século, para um outro pastor, tem a ver comigo hoje? Tem muita coisa a ver com a gente, queridos, muita coisa. E eu queria que nós pensássemos em algumas dessas coisas juntos, algumas aplicações e implicações de tudo que a gente está estudando aqui. Primeira aplicação e implicação. A verdadeira fé e o conhecimento da verdade conduzem à mudança prática de vida. Queridos, não tem como você dizer que você crê no Evangelho, que Jesus é o seu Salvador, se não está havendo mudança prática na sua vida. Entenda uma coisa, existe diferença entre mudança automática e imediata e mudança orgânica. O que eu estou dizendo, o que Paulo está dizendo, é que sempre vai haver mudança na vida daqueles que de fato creram e conheceram a verdade. Mas essa mudança não necessariamente vai ser automática e não necessariamente ela vai ser imediata, mas ela vai ser perceptível. Vai haver mudança. Você vai mudar. Paulo vai dizer aos Coríntios que essa mudança ela é de glória em glória. Ela é um processo.
mas o processo existe. Se você afirma crer no Evangelho, se você afirma crer em Deus, mas não existe nenhuma mudança na sua vida, você precisa parar e ver se você de fato entendeu o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Porque quando você entende que quem você era, que você merecia a ira de Deus, e aqui tem algo importante no texto aqui para a gente entender. O texto fala que Deus e Jesus Cristo são nossos salvadores. Você já parou para pensar do que eles nos salvam? Que quem salva algo de alguma outra coisa ou pessoa, certo? Eu estava andando na rua, tinha um pitbull vindo me atacar, e de repente, então, esse pitbull estava vindo e o David veio e deu um chute na cara do pitbull e o pitbull foi embora. O David me salvou, ele me salvou do quê? Do pitbull, certo? Do que é que Deus nos salva? Do que é que Jesus Cristo nos salva? Essencialmente, queridos, e fundamentalmente, Deus nos salva dele mesmo. Por que Ele nos salva dele mesmo? Porque nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Isso é o que nós merecíamos. E a beleza do Evangelho é exatamente essa, que o Deus que tinha o direito de derramar a ira dele sobre nós, é o mesmo Deus que decide esvaziar-se do seu direito, da sua glória, da sua majestade, e se encarnar, viver a vida perfeita que eu e você não conseguimos viver, como nosso representante, morrer a morte e receber a ira que nós merecíamos receber, para nos salvarmos dele mesmo, da ira justa, que ele tinha o direito e o dever de derramar sobre nós, por sermos pecadores. Essa é a beleza do Evangelho. E quando eu e você entendemos isso, quando eu e você entendemos que a gente merecia a ira, mas nós recebemos a graça, não tem como. Isso transforma o nosso coração. Isso transforma os nossos desejos, transforma os nossos apetites, transforma as nossas vontades, transforma os nossos anseios. Porque fé e conhecimento que não transformam a vida prática, não são verdadeiros e não servem para nada, além de enganar e desacreditar as pessoas do Evangelho. Para que eu estou dizendo isso? Para você olhar para isso e falar assim, então eu acho que eu realmente não creio não. O melhor que eu faço é largar a mão desse negócio, ir embora e viver minha vida, porque eu acho que eu não... Não. Estou dizendo isso para que você possa analisar o seu coração. E se você perceber que não há mudança na sua vida, você se arrependa. E você creia que o mesmo Deus que enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, está hoje dizendo para você, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa de viver para você mesmo. Creia no que eu providenciei para você na cruz do Calvário e me deixe transformar a sua vida. Para isso que eu estou dizendo isso para você. Para abrir seus olhos, para te ajudar a acordar e a perceber que a vida cristã não é vir na igreja no domingo à noite. A vida cristã é um relacionamento. Um relacionamento entre você e o Deus Criador de todas as coisas. Um relacionamento no qual você anseia estar com Ele. Você quer se relacionar com Ele. Quais são outras implicações e aplicações desse texto? Uma outra é que eu e você, nós fazemos o que nós fazemos porque nós esperamos no que nós esperamos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o nosso comportamento sempre se fundamenta em nossas esperanças. Sempre. Por que você trabalha?
para uma pessoa que te prometeu pagar um salário, porque você espera que no final do mês você vai receber o salário. Eu e você, nós fazemos o que nós fazemos porque nós esperamos o que nós esperamos. Se a minha e a sua esperança estiver nessa vida, a minha e a sua vida serão marcados pelos valores desta vida. Mas se a minha e a sua esperança estiverem na vida eterna, a minha e a sua vida serão marcados por valores eternos. Se tudo que eu anseio, se tudo que eu busco, se todas as minhas esperanças estão nas coisas desse mundo, naturalmente os meus valores vão ser desse mundo. Eu vou buscar as coisas desse mundo, com os meios desse mundo, com as práticas desse mundo, com os valores desse mundo, porque eu vivo para esse mundo. Mas se eu vivo para a vida eterna, os valores eternos vão moldar a maneira como eu vivo. Se eu vivo para a vida eterna, os valores desse mundo já não são os meus valores. Que valores são os valores desse mundo? Ora, esse mundo ele fala sobre individualismo, não fala? Você tem que pensar em você mesmo. Esse mundo fala sobre autonomia. Esse mundo fala sobre ser esperto. A lei de Gerson, não é? Lembram da lei de Gerson? Gerson, canhotinha de ouro, falava que você tem que levar vantagem em tudo, naquilo que você faz. É o jeitinho brasileiro. A gente dá um jeito. O importante é você levar vantagem. Esses são os valores desse mundo. E se você vive para esse mundo, são esses valores mesmo. Agora, se a sua vida ela tem uma esperança de vida eterna, essa vida eterna vai trazer valores eternos que vão começar a nortear a sua vida. E aí você já não vive uma vida individualista, mas você está preocupado com o próximo. Você já não vive mais uma vida autônoma, mas você não está buscando só os seus interesses, mas também os interesses dos outros. Os valores eternos falam sobre cumprir prazo. Os valores eternos falam sobre prometer o que você cumpriu. Os valores eternos falam que a sua palavra tem valor. Os valores eternos falam que mentira não é parte da vida do cristão. Os valores eternos falam que a alegria não se baseia nas coisas dessa vida, porque esse mundo está morrendo, mas se baseia na eternidade, que vai ser feito novas todas as coisas. Isso traz aplicações profissionais, por exemplo. Se você deixar os valores eternos nortearem a maneira como você exerce a sua profissão, eu posso te garantir que você vai ser um dos profissionais mais bem-sucedidos e mais requisitados. Porque o mundo está farto de mentira, de trapaça, de prometer e não cumprir, de falar que vai dar um prazo, entregar e não entregar. É isso que a gente encontra. Seja um profissional que vive os valores da eternidade na maneira como você exerce a sua profissão. E as pessoas vão pedir para te dar dinheiro. Elas vão virar para você: por favor, toma o meu dinheiro. Toma, quanto você quer? Porque elas estão em busca de profissionais com valores eternos e não com valores desse mundo. Terceira aplicação. Todos, absolutamente todos os seres humanos estão em busca de um Salvador. Uns procuram um Salvador através de relacionamentos. Se eu tiver um namorado, se eu não ficar sozinho, se eu me casar. Outros através de realizações. Se eu conseguir fazer uma carreira de sucesso, se eu conseguir ter uma empresa bem-sucedida, se eu conseguir ser reconhecido no meu trabalho, se eu conseguir tirar boas notas, aí a minha vida vai ter sentido, procurando um Salvador. Outros buscam um Salvador em recreações, estão sempre buscando atividades, viagens, atividades de adrenalina, porque eles acham que isso vai preencher eles, eles acham que isso vai trazer o que eles procuram, vai ser o Salvador da vida deles. E outros estão buscando em riquezas. Se eu tiver esse dinheiro, aí sim. As pessoas hoje em dia têm até uma expressão, não vou usar essa expressão muito feia, mas é a expressão do eu tô nem aí, falando em palavreados mais amenos. As pessoas colocam uma meta de alcançar uma riqueza que é a riqueza do tô nem aí. Se eu chegar nesses valores, eu posso tratar os outros como eu quiser tratar,
Eu posso trabalhar só para quem eu quiser trabalhar. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque eu tenho isso no meu banco. Eles estão buscando um Salvador. Algumas pessoas querem ser salvas pelo Estado. O governo tem que fazer por mim. Outras pessoas acham que o mercado vai nos salvar. Outras pessoas querem ser salvas pelos meus sentimentos. A gente vive a ditadura dos sentimentos. Mas é o que eu sinto, e se é o que eu sinto, você tem a obrigação de me respeitar, de se submeter aos meus sentimentos. Outras pessoas querem ser salvas pelo compromisso, pela família, pelo tradicional, mas estão todos buscando um Salvador. Paulo está dizendo aqui, nessa curta introdução à carta dele a Tito, que apenas nosso Deus, que é Jesus Cristo, pode nos salvar. Talvez você está aqui nessa noite e você está buscando o seu Salvador em relacionamentos, em recreações, em realizações, em riquezas, no Estado, no mercado. Talvez você está vivendo para os seus sentimentos, ou vivendo para os seus compromissos, achando que eles vão te salvar. E nessa noite o apóstolo Paulo está dizendo para você que só Jesus Cristo pode salvar a sua vida. Só Jesus Cristo pode te dar sentido no seu viver. Só Ele pode fazer o que nenhum desses é capaz de fazer. Porque todos esses, mais cedo ou mais tarde, os seus relacionamentos, a sua riqueza, a sua recreação, as suas realizações, o governo, o Estado, o mercado, vão te decepcionar. Mas Jesus Cristo não vai. Você pode confiar nele. Você pode descansar nele. Por último, algo fantástico que esse texto nos ensina. Deus continua salvando e enviando servos. Não são estrelas, são servos. Não são líderes, são servos. Deus continua salvando e enviando servos, aos quais Ele inexplicavelmente, maravilhosamente, confia a pregação da esperança da vida eterna. Ele confiou a Paulo, Paulo confiou a Tito, Tito confiou aos presbíteros de Creta, os presbíteros de Creta confiaram à igreja de Creta, a igreja de Creta se multiplicou e um dia chegou até você, e você foi salvo, e você é enviado como servo, e Deus confia a você a pregação da esperança da vida eterna. Sei você, mas eu creio que todos nós deveríamos ficar absolutamente maravilhados com isso, de que o Criador dos céus e da terra, aquele que planejou a salvação na eternidade passada, decidiu que ia usar pecadores, fracos e falhos como eu e você, como instrumentos, para que essa mensagem, a mensagem da esperança da vida eterna, pudesse ser propagada para aqueles que ainda estão procurando salvadores falsos. Alguém trouxe para você, Deus te salvou, e hoje Ele te chama a ser um servo, que vai levar adiante, que vai proclamar essa mensagem, que vai viver de acordo com a piedade, proclamando a esperança da vida eterna. Queridos, essa é a mensagem que Paulo tem na carta de Tito, e que eu e você vamos ser ensinados semana após semana nas próximas semanas. E deixa eu te falar uma coisa, a carta de Tito não é uma carta politicamente correta, nem um pouco. É possível, e eu talvez diria que é provável, que alguns de vocês não vão até o final da exposição de Tito. E antes da gente terminar a exposição da carta inteira, tenham decidido não mais participar dessa igreja. Verdade, sendo sincero. Porque o que Paulo vai ensinar aqui é bastante contracultural. É muito incorreto politicamente. Mas é o transbordar da fé e do conhecimento da verdade. É o como a minha e a sua fé
são expressas na maneira prática que eu e você vivemos o nosso dia a dia. E aqueles que chamam Jesus de Salvador, também chamam Jesus de Senhor. E por isso, quando ouvem algo que vai contra a tendência natural do nosso coração, ou contra os caminhos e as correntes da nossa cultura, pegam as correntes, os caminhos da nossa cultura, pegam o natural do nosso coração e submetem ao senhorio de Jesus. Dizem: Jesus, esse não é o meu natural, mas eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para o Senhor. É difícil para mim viver isso aí, mas eu quero viver uma fé e um conhecimento da verdade, que de fato conduzem à piedade. Que Deus nos ajude nesse processo. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos por graça, Senhor. Clamamos por graça. Essa esperança da vida eterna, ela só existe porque Cristo morreu e ressuscitou. E por isso nós temos essa esperança viva. E é isso que baseia a nossa busca por piedade. A certeza de que o Senhor venceu a morte. De que Jesus Cristo venceu o pecado, venceu a morte. Ele está vivo e Ele nos garante vida eterna, porque Ele é o Deus que não pode mentir. E Ele nos prometeu isso antes da criação do universo. Te louvamos por isso, Deus. Pedimos que o Senhor nos capacite. Me sinto tão fraco, tão incapaz, Deus. Eu peço da sua graça. Peço que a palavra pregada de forma imperfeita possa ser aperfeiçoada pelo teu Santo Espírito e possa trazer transformação de vidas para a honra e glória do teu nome. Amém.